Hoje nós vamos falar sobre um padrão específico que com o advento das redes sociais virou quase que uma epidemia e que na linguagem da física quântica tem um efeito direto no campo que você emite. Cada um examine a sua própria obra e então terá um motivo de glória só em si mesmo e não em outro. Isso está escrito em Gálatas 6:4. Paulo escreveu essa frase para uma comunidade que estava constantemente se comparando. Quem fazia mais, quem era mais fiel, quem tinha mais dons. E, bom, ele disse: examine a sua própria obra e não a obra do outro, a sua. E aqui tem uma física bem interessante. Você se lembra lá do experimento da dupla fenda? O observador define o colapso, certo? Quando o observador ele tira o foco da sua própria partícula e coloca na partícula de outra pessoa, ele não está mais definindo o colapso da sua realidade. Agora ele está literalmente desviando o foco do observador do próprio campo. Comparação é uma atenção mal direcionada. E a atenção é o recurso mais valioso que você tem. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você geralmente abre o Instagram e vê um conhecido que talvez esteja postando uma viagem, uma casa nova, um carro novo, e algo dentro de você que talvez você nem verbalize ou nem perceba, começa a fazer uma conta. Bom, ele tem X, eu tenho Y, ela conseguiu isso e eu ainda não. Sabe o que essa conta está fazendo no seu campo eletromagnético? Ela está emitindo o sinal de quem está sempre atrás. Sempre incompleto, sempre faltando, e o universo responde ao sinal que emite, não ao sinal que você quer. Então, se o sinal que você está emitindo é de que tem algo faltando, a sua rádio está sintonizada na falta e o universo irá responder falta para você. Jesus nunca se comparou com ninguém, ele sabia exatamente quem ele era, e essa clareza é a base da consciência. É justamente o pilar que estamos trabalhando nestes 7 primeiros dias. Saber quem você é sem precisar do referencial do outro, sem precisar da referência de outra pessoa. A comparação, ela rouba o seu presente. O observador que foca no outro perde o colapso do próprio campo. E Jesus ensinou algo muito interessante sobre a tendência humana de olhar para o outro antes de olhar para si mesmo. Foi o que ele disse em Mateus 3:7. Porque você olha para o cisco do olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio olho. Essa frase revela um princípio importante. A mente humana, muitas vezes, ela se ocupa comparando a própria vida com a vida de outras pessoas. Hoje, com as redes sociais e a exposição constante das pessoas, esse padrão ficou muito mais forte. As pessoas começam a medir o seu valor, o seu progresso e até mesmo a sua felicidade com base naquilo que elas veem na vida de outras pessoas, que por muitas vezes aquilo é irreal. Mas cada pessoa tem uma história, um caminho e um tempo diferente. Quando a mente está presa à comparação, ela perde a capacidade de enxergar com clareza o seu próprio processo. Na física quântica existe algo chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio mostra que em sistemas quânticos não é possível determinar com precisão absoluta todas as variáveis ao mesmo tempo. Quanto mais se tenta medir uma característica específica, mais as outras características se tornam incertas. Esse conceito revela algo interessante, que é a realidade em nível quântico, ela não é fixa e não é absoluta, mas ela é cheia de possibilidades e variações. Quando trazemos essa ideia para a vida humana, percebemos algo muito semelhante. Cada pessoa está em um processo diferente, com condições diferentes, experiências e caminhos únicos. Quando alguém entra no hábito constante de se comparar com os outros, ele acaba ignorando essas próprias diferenças de contexto e começa a medir a sua própria vida utilizando referências externas que nem sempre representam a sua realidade. E o exercício de hoje ajuda você a perceber quando esse padrão de comparação aparece e a redirecionar a sua atenção para o seu próprio campo, para o seu próprio processo de crescimento. A comparação, ela pode gerar 2 tipos de armadilha. A primeira é o sentimento de inferioridade. A vida dos outros parece sempre melhor, eu estou sempre atrasado e todo mundo está avançando, menos eu, né? Está todo mundo feliz, todo mundo está crescendo, menos eu. A segunda é o sentimento de competição constante, necessidade de provar o seu valor, ansiedade por resultados, frustração com o seu próprio ritmo, como se você tivesse que seguir na velocidade que outra pessoa está seguindo. Em ambos os casos, a mente deixa de focar no próprio crescimento e passa a viver reagindo ao que vê nos
outros. O exercício de hoje é você começar a perceber quando a comparação aparece. Hoje, assim como no dia 3, o exercício ele não vai acontecer simplesmente numa lista. Você vai fazer ele ao longo do dia, tá bom? Durante o dia, você vai observar momentos em que a sua mente entra no modo de comparação. Pode ser nas redes sociais, numa conversa, num ambiente, ao ver a conquista de alguma pessoa, ao pensar sobre os seus colegas de trabalho ou amigos. Quando você perceber esse pensamento, você vai fazer duas coisas. Primeiro, reconheça. A minha mente está se comparando agora. Tenha reconhecimento. Minha mente, o meu cérebro está fazendo uma comparação. Segundo, redirecione. Qual é o próximo passo do meu próprio caminho, independente do que seja qualquer outra coisa que esteja acontecendo do lado externo. Não é para você suprimir o pensamento, é para você perceber, observar, reconhecer e redirecionar essa energia como o observador que você é. Ao final do dia, você vai escrever no seu diário quantas vezes você percebeu esse padrão de comparação e colocar se você conseguiu redirecionar ou não. O que surgiu, também coloca o sentimento. O que surgiu quando você trouxe o foco de volta para o seu próprio caminho? E também faça ações coerentes. Hoje você vai reduzir conscientemente o consumo de algo que estimula a comparação. Pode ser diminuir o tempo no Instagram ou nas redes sociais por algumas horas, evitar conversas que reforçam competição negativa ou simplesmente não abrir as redes antes de concluir as suas ações. Tá bom? Não é para você abolir isso, é para você proteger a atenção do seu dia, proteger a energia que você tem e para onde está projetando. E perceber como você se sente diferente quando o observador fica no seu próprio campo. Declaração do dia. Eu sou responsável pelo meu próprio caminho. Escreve lá no seu diário. Pergunte para o seu diário também. Pergunta de alinhamento. O que realmente importa para a vida que eu estou construindo? Você vai perceber que a comparação com outras pessoas nem vai entrar aqui. Faça essa resposta. Check-in diário, no final do dia, responda lá no formulário. Você percebeu os momentos de comparação no dia de hoje? Percebeu sim, alguns não percebeu. Segundo, conseguiu interromper esse pensamento em algum momento? Coloque a resposta. Terceiro, em qual situação a comparação apareceu hoje? Coloque uma resposta curta lá, tá bom? Para finalizar o exercício de hoje, eu quero te deixar com uma reflexão. Preste bem atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. Tudo aquilo que você enxerga de ruim ou negativo em outras pessoas, aquilo que você diz abolir ou até mesmo que tenha repulsa, é na verdade um reflexo de si mesmo. Isso pode parecer um julgamento, mas na verdade esse é um conceito fundamental da psicologia quando trabalhamos ela em termos profundos, que é a projeção. Para entendermos isso, precisamos falar de Carl Jung e do conceito de sombra. A sombra é como se fosse um porão psíquico, onde guardamos tudo que aprendemos que era errado, feio ou inaceitável durante a nossa criação. Se você foi ensinado que ser ambicioso é pecado, você trancou a ambição no porão da sombra. Se você aprendeu que chorar é um sinal de fraqueza, a sua vulnerabilidade foi para o porão. E para que você entenda esse conceito, você precisa entender que tudo aquilo que está trancado lá no escuro, nas sombras, no porão, ele quer ser visto. Como não conseguimos olhar diretamente para a nossa própria sombra, pois isso causa dor, dói admitir que temos defeitos, a nossa mente utiliza o outro como uma tela, uma projeção, uma tela de cinema. Quando você sente uma irritação desproporcional com a arrogância de um colega ou a preguiça de um familiar, você não está reagindo apenas ao comportamento das outras pessoas, você está reagindo àquela parte de você que você não se permite expressar ou que ainda não curou. Portanto, o que precisamos levar aqui são 3 pilares teóricos. Primeiro, o espelho psíquico. O mundo externo reflete a nossa realidade interna. O incômodo, ele é um termômetro do que está mal resolvido em nós mesmos. Segundo, o mecanismo de defesa. Nós projetamos nos outros, nas outras pessoas, para não termos que lidar com a culpa de possuirmos aquela mesma característica. E terceiro, a integração. O caminho para a maturidade não é ser perfeito, mas sim integrar a sua sombra. É admitir que,
eu também tenho esse potencial negativo dentro de mim. Admitir que eu também tenho esse potencial de ser uma pessoa tal como aquela que eu estou julgando. Entende? Quando paramos de apontar o dedo para fora e começamos a olhar para os 3 dedos que estão apontando para dentro de nós mesmos, que é o reflexo que nos mostra, certo? Nós deixamos de ser reféns das atitudes alheias e passamos a ser donos da nossa própria evolução. Então, sobre o tema de hoje, que é a comparação, pergunte-se: por que essa característica específica nessa pessoa te incomoda tanto, enquanto outras pessoas nem reparam nisso? Feito? Tenha um bom dia e até amanhã.